Boa tarde, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu estou passando aqui para trazer para os nossos queridos uma palavra de meditação, de reflexão para o seu coração. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo agora em uma crise mundial. Uma pandemia foi estabelecida no mundo e não tem sido fácil passar por esses dias. Em respeito às leis municipais, ao decreto estabelecido pela prefeitura, aos decretos estabelecidos pelo governo estadual e federal, nós tivemos que tomar algumas medidas para a preservação da saúde da igreja. Mas nós não deixamos de estar meditando na palavra de Deus e de estar nos reunindo como igreja. A palavra que eu trago para você é uma palavra muito conhecida, que está em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica e ação de graças. Paulo ele está trazendo para nós, para a igreja de Filipenses e também para nós, uma palavra que é tão conhecida, não é verdade? Nesse momento da igreja parece que Paulo está aconselhando a igreja, aconselhando a Evódia, a Sinti, que estavam em discordância, a se unirem. E Paulo traz a essa igreja o entendimento de que a igreja deveria andar em unidade. E Paulo vai citar esse texto que é tão conhecido: não andeis ansiosos por coisa alguma. É verdade que em meio a uma crise como nós estamos vivendo, não é fácil segurar a ansiedade. Não temos respostas, não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos o que vai acontecer com a nossa nação, quantas pessoas irão padecer dessa enfermidade, não sabemos o que vai acontecer com a nossa economia depois que passar todo esse processo. Nós não temos resposta, e a falta das respostas trazem para nós uma grande turbulência no nosso pensamento e leva-nos a enfrentar aquilo que para mim é uma das maiores doenças que tem no mundo, que é a ansiedade. Aquilo que um escritor, por nome de Augusto Cury, vai chamar de SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Por não ter respostas, a gente começa a pensar várias hipóteses, e as hipóteses mais difíceis começam a vir à nossa mente, o medo, o temor, o terror tomar conta de nós. Mas Cristo, ele nos orienta algumas coisas, e ele fala com os discípulos a respeito desse cuidado para que eles não andassem ansiosos. Em Lucas capítulo 12, versículo de número 22 a seguir, está escrito assim: disse aos discípulos: por isso vos digo, não fiquem ansiosos, porquanto a vossa vida com o que comereis, nem quanto ao corpo com o que vestireis, pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não semeiam e nem colhem, não têm despensa e nem celeiro, contudo Deus os alimenta, e vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar uma hora à duração da sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Olhai para os lírios, não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta, que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Cristo fala com seus discípulos: não fiquem ansiosos, porque olha as aves, elas têm onde dormir, elas têm o que comer. Olha os lírios, olha as plantas, elas são lindas, e Deus tem cuidado de cada uma delas. E quanto mais cuidará de vocês, quanto mais cuidará de nós. E ele fala assim: qual de nós, estando ansiosos, pode acrescentar
uma hora ou um minuto a nossa vida. Nós não podemos resolver, existem coisas que nós não podemos resolver, queridos. Nós temos que unicamente crer, confiar em Deus, sabendo que Ele nos dará o socorro no momento de luta, no momento de adversidade. Pedro, quando escreve no capítulo 5, versículo 6, em 1 Pedro, ele vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo certo vos exalte, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cristo, meus irmãos, tem cuidado de nós. Cristo tem cuidado da igreja. Então fique tranquilo, não fique ansioso. É difícil, mas quando Cristo está falando com os discípulos lá, olhem para as aves, olhem para os lírios, Cristo está dizendo para os discípulos que as aves, os lírios, as plantas têm o cuidado de Deus, quanto mais nós. Então a ansiedade às vezes faz com que nós esqueçamos do cuidado que Deus tem para a nossa vida. E eu me apego a um salmo que eu gosto muito, Salmo de número 46, quando o salmista vai cantar e vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, querido, a palavra que eu trago para você é: fique tranquilo. Temos que ter todo o cuidado, sim. Temos que nos preservar, sim. Temos que seguir as orientações, sim. Mas existem coisas, querido, que não estão ao nosso alcance, somente ao alcance de Deus. Então aquietai-vos e saiba que Ele é Deus na sua vida. Não fique ansioso, não fique preocupado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Um forte abraço. Vamos estar em oração, orando a Deus para que Ele nos conceda a vitória, sabendo que em tudo isso somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.